Uningá, que o futuro é aqui. Mais uma vez aqui no nosso podcast sobre o simpósio Bioinsumos na Agricultura. Eu falo agora com o Daniel Andrade, professor da Unesp, campus de Jaboticabal, em São Paulo. Ele que é professor de agronomia e acarologia. Professor, seja muito bem-vindo. Explica pra gente o que é essa acarologia. Obrigado, agradeço muito pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, participando do simpósio sobre bioinsumos, né, na agricultura, tema de extrema importância, crescido muito aí em diversos setores da agricultura, né, e a acarologia é basicamente aquele profissional que trabalha com ácaros, né, que em algumas culturas nós temos ácaros que são pragas, né, que causam prejuízos para o agricultor, né, principalmente nas frutíferas, hortaliças, mas nós temos também ácaros aí que afetam grãos, como soja, né, temos também em algodão. Então são pragas assim, eh, em algumas culturas mais importantes, outras menos, mas configura uma categoria de pragas aí que e dá um pouco de trabalho, a gente precisa estar sempre aí controlando, dá uma dor de cabeça para o produtor, né. Como é que o ácaro ele atinge a planta? De que forma que ele ataca? É basicamente de 2 formas, né. A gente chama aquele ataque que seria um ataque direto, devido à própria alimentação do ácaro, uma população gigantesca, né, um número grande de ácaros vão ali atacando folhas, frutos, né, os ácaros atacam principalmente a parte aérea da planta, né, frutos, folhas, né, caules, e ali esse seria o primeiro ataque, né, o dano direto, eles vão se alimentando, destruindo folha, pode comprometer a fotossíntese da planta, né, reduzir produtividade. A outra forma é como vetor de doença ou de principalmente vírus. Nós temos alguns ácaros que transmitem vírus para as plantas. Nós temos nos citros, nós temos exemplos, no café, nós temos também em outras culturas, alguns tipos de flor, no qual os ácaros transmitem vírus, né. Então, basicamente, de 2 formas. E acabam atingindo a planta, inclusive ocasionando a morte? Ah, com certeza. Alguns ácaros, né, algumas espécies de ácaros, se não controlada, né, essa população, certamente vai levar à morte da planta, né, e o produtor não consegue, produzir nada, né. Claro que isso vai variar de cultura para cultura, né. A cultura do amendoim, por exemplo, nós temos uma espécie que, se não controlar, ele dizima a cultura, o produtor não colhe nada. Em outros, o ataque é menor, você pode ter uma redução ali 5%, 10, 15, 20%, mas em algumas situações pode sim levar à morte de plantas, né. Então, realmente causam, assim, é necessário uma atenção, né, claro, em função da cultura que a gente está trabalhando, né. E fala para mim, você trabalha com fitoquímicos, ou seja, são produtos aí botânicos? Explica pra gente um pouquinho. Claro, sim, basicamente a gente está envolvido ali com pesquisas, principalmente de manejo de ácaros, né, e um dos pilares, nós podemos falar assim, ou uma das partes que a gente trabalha, são justamente os fitoquímicos, né, ou também como são conhecidos, os inseticidas ou acaricidas botânicos. Nada mais é que um produto que você extrai de uma planta, né, de algumas plantas que têm determinados produtos ali no seu próprio metabolismo que serve para controlar a praga, né. São produtos originários do chamado metabolismo secundário da planta, né. Qual seria o metabolismo primário? Aquele metabolismo no qual a planta produz aquilo que ela precisa, proteína, produz carboidrato, e o secundário são aquelas substâncias no qual, a planta se defende da praga, do fungo, do inseto. Então algumas plantas produzem isso de maneira, considerável, então a gente consegue extrair, seja na forma de óleo, seja na forma de extrato mesmo, extrato bruto, isso se torna um produto, a gente pode usar no manejo de pragas. Na verdade, é um método muito antigo, tem pelo Olha que menos aí uns interessante. 2000 anos, no mínimo. E de que plantas vocês extraem então essas? Sim, aí tem, o rol de plantas que a gente pode extrair realmente são muitas, né.
Algumas a gente tem um conhecimento maior, por exemplo, o próprio NIM, que é o mais conhecido, que é a base de azadiractina, que é uma planta de origem da Índia, né? Essa planta tem vários produtos formulados, mas tem outros também, por exemplo, o próprio alho, algumas plantas parentes da pimenta, a própria pimenta, né? Cravo. Então você tem várias plantas, o crisântemo, então, tem várias plantas que produzem essas substâncias e a gente pode usar, né? Você tem aí uma lista dentro de as anonáceas são bastante conhecidas também, né? Tem várias plantas. Olha que interessante. E como essa substância atua, então, nas pragas? No caso, nos insetos também. É super interessante também. Às vezes o produtor tem uma dúvida, né, com um extrato que a gente, um produto que a gente tira da planta, como que vai controlar uma praga? Basicamente, o produtor sempre está acostumado com aquele efeito de mortalidade, né? Provocar a morte do inseto, né? Ele atua algum mecanismo ali do inseto ou do ácaro, por exemplo, no sistema nervoso, alguma etapa importante da vida do inseto, ele bloqueia, né, ou interfere, provocando a morte. Mas tem outros efeitos também. A gente sabe que tem produtos aí extraídos de planta que podem ser repelentes, né? Às vezes não mata a praga, mas repele. Evita que ela chegue na cultura ou ser efeito repelente. Pode afetar a alimentação, né? Quando a praga, o inseto ingere esse produto, ele para de se alimentar. É chamado fagodeterrência, né? Ele para de se alimentar. Ou diminui muito a alimentação e ele vai morrer literalmente por inanição. Causa algum problema, algum distúrbio ali no sistema digestivo dessa praga, né? Pode também afetar o comportamento, né? Comportamento sexual, de reprodução, né? Então tem vários efeitos. Pode alongar o ciclo da praga, deixar essa praga com um ciclo mais longo, e com isso você tem menos gerações ao longo da safra, né? Então, mortalidade é aquilo que a gente procura, né? Aquele efeito mais rápido. Porém, tem outros efeitos também, como eu comentei, afetando a alimentação. Pode até diminuir a oviposição, pra você ter ideia, né? Você aplica o produto na planta, aquela planta não fica atrativa, por exemplo, para a mariposa colocar ovo. Ela vai procurar outras plantas, Olha só que legal. ou se alimentar, não é? Ela não é interessante. O produto que a gente aplica, ele pode emitir alguns voláteis também, né? Que tem ali que a gente não está vendo, está no ar, mas a praga percebe, né? Então tem efeito repelente, né? Ela pode realmente evitar. Então tem vários efeitos ali bastante interessantes que a gente pode aproveitar dos produtos chamados aí fitoquímicos ou produtos naturais. Tem vários nomes, né? Como a gente aí conhece, né? Só para concluir, hoje o pessoal às vezes confundindo um pouco. Eles estão dentro, o pessoal às vezes considera como sendo um produto biológico, mas não é exatamente produto biológico. O produto biológico geralmente é à base de fungo, bactéria, mas eles têm muitas características em comum, né? Eles degradam mais rápido no ambiente, eles têm uma persistência menor, né? Então tem muita semelhança com os biológicos. Então, eles estão mais ou menos dentro da mesma categoria, mas conceitualmente não, né? Então, esse é o detalhe. Olha aí que interessante, então. E quais que as principais culturas que utilizam os fitoquímicos? Olha, hoje, assim, de uma maneira geral, nós podemos falar principalmente as hortaliças, né, e as frutíferas, né? Principalmente dado, assim, ao tamanho das áreas, né? Até a necessidade mesmo por exemplo, os produtos fitoquímicos, ele tem algumas vantagens, por exemplo. Vamos dar um exemplo para você, né? A cultura do morango, por exemplo. Às vezes o produtor precisa colher todo dia. Às vezes ele não pode aplicar um produto químico ali, um produto sintético, porque vai dar algum problema de resíduo. Esses produtos, eles se encaixam bem nessas horas. Por quê? Eles degradam mais rápido, controlam a praga. No mesmo dia ou no dia seguinte você já pode colher. Praticamente não tem período de carência, né? É uma vantagem, assim, muito interessante. Então, tem sido mais empregado, a gente vê nas hortaliças, nas frutíferas, embora já tenha, né, produtores aí de soja, algodão, falando, né? Mas creio que seja um próximo passo,
Até porque a produção desses produtos também ainda é um pouco limitado, né? Então, hoje, basicamente hortaliças, frutíferas e no café. Café também se É usa. bastante É. utilizado. Uhum. Você comentou comigo, antes de a gente iniciar aqui a entrevista, sobre Matrine, que é um produto extraído de plantas. Fala para mim um pouco. Sim, o Matrine é um produto, né, um fitoquímico que a gente tem trabalhado com ele há pelo menos 10 anos, né? É um produto que é extraído de uma planta que, infelizmente, nós não temos no Brasil, né? Essa planta ela é originária da China, uma região específica da China, né? Esse produto ainda é importado, mas tem empresa já no Brasil que comercializa, né, esse produto. E a gente começou com as pesquisas iniciais para uso, né? Hoje ele tem aí registro para mais de 50 culturas, né? Controla dezenas de pragas, né? Desde inseto, ácaro, né? Então ele tem um espectro de ação bastante grande, né? Controla lepidópteros, controla ácaros, controla coleópteros, né? Então é um produto que já está aí, está sendo muito bem aceito assim pelos produtores em geral, somente café, maçã, citros, né? E outras culturas também. Então esse é um produto que a gente vem trabalhando, entendendo a eficiência dele, né? A ação dele sobre as pragas, né? Sobre os inimigos naturais. É um produto que você pode usar na agricultura orgânica, tá? Ele é um produto que está autorizado para uso na agricultura orgânica. Então, assim, a gente tem falado bastante dele porque faz uma década que a gente está trabalhando com ele, em termos de pesquisa, quando ele nem sequer era comercial ainda, era um produto que chegou assim, está na fase de pesquisa, né, desenvolvimento, e hoje ele já está no mercado já há alguns anos e tem sido é, muito bem aceito pelos agricultores em geral, né. Tá certo então, a gente está falando então com o Daniel Andrade, professor da Unesp, o campus de Jaboticabal, em São Paulo, ele que é professor de agronomia, acarologia. Para a gente finalizar, fala para mim como é que está o mercado de bioinsumos fitoquímicos, no caso de origem botânica. Sim, é bastante interessante essa pergunta. Hoje, assim, eles estão praticamente englobados ali dentro dos produtos biológicos, que é um mercado que cresce praticamente todo ano, ele dobra, né? O mercado, assim, em plena expansão, né? Dado, né? Vários fatores. O primeiro, as dificuldades das empresas em lançar produtos químicos agrotóxicos novos, né? Hoje são poucos lançamentos, né? Então a gente tem esse mercado crescendo bastante e o próprio consumidor, né? Exigindo também produtos que tenham menos agrotóxicos em geral, ou que sejam menos nocivos, né? Então esse mercado biológicos e produtos naturais está em plena expansão, crescendo bastante, né? A gente vê empresas surgindo quase que não diariamente, mas assim com sempre, né? Semanalmente você vê empresas nesse setor e inúmeros produtos, né? Que estão aparecendo, produtos bons, outros nem tanto, né? Que estão ainda passando por avaliação, mas a gente vê assim um cenário muito promissor, crescimento constante, né? Nos próximos anos aí a gente vê essa é a tendência, né? Somando tudo, né? Essas dificuldades de produto químico, necessidade de você Registro? de registro, né? Dar opções para o agricultor, né? Porque ele se vê sem opções, né? Muitas vezes, dependendo, quando a gente vai falar de inseticida, por exemplo, dá para contar nos dedos, dependendo da cultura, que você não tem muita opção, né? Poucos grupos químicos, né? Então, os fitoquímicos, eles a tendência é crescer. A gente vê assim sempre surgindo algum produto novo, seja a base de óleo, seja extrato, e ali eles já estão chegando no mercado. E contrapartida, principalmente nesses segmentos que eu estou um pouco mais em contato, que é hortaliças e frutíferas, a gente vê uma aceitação grande, assim, maior por parte também do agricultor. Ele quer conhecer, ele quer aplicar. Não são ferramentas assim para excluir o químico muitas vezes para trabalhar em conjunto, né? Para você
melhorar aquele controle que já está sendo feito ali, né? Então, essa é a ideia, né? Desses produtos que entram nessa categoria dos fitoquímicos. Tá certo, então. Agradeço a participação sua aqui, Daniel, no Simpósio Bioinsumos. Sou eu que agradeço pela oportunidade de participar. Aqui do evento em Maringá. Tá certo, então. Pessoal, essa foi mais uma entrevista aqui no nosso podcast, nos estúdios aqui da Uningá. Essa entrevista e também a palestra do professor Daniel Andrade, você confere no canal do IDR Paraná.